para todos os públicos. Boa noite, amigos. O professor Ricardo Fonseca já esteve aqui no Tribuna Livre numa oportunidade em que nós prestamos até uma homenagem a alguns alunos seus que fizeram parte de um trabalho muito bonito, viajando pelo Brasil e até pelo exterior e participando de Olimpíadas de Ciência e de Matemática e obtendo resultados extraordinários. Ele está de volta com novos alunos, com novos sucessos, com novos prêmios e agora com mais uma virtude. Alguns alunos do professor Ricardo Fonseca foram aprovados agora no último Enem e está conosco hoje à noite aqui, por exemplo, o Wendel Soares. Ele é aluno do curso de edificações, já fez o 6º semestre, com mais 2 semestres ele conclui esse curso no Instituto Federal do Ceará, aqui de Juazeiro do Norte. Mas ele já passou para a engenharia, só que ele vai resolveu terminar o seu curso de edificação para só depois arriscar um novo vestibular para a engenharia. Hoje está conosco Larissa Branda, que não veio no programa anterior. Ela é super premiada, viu, nos concursos que o professor leva para ela participar e também teve o mérito de passar para medicina na UFC. Essa, claro, vai entrar de imediato, porque é um curso que a gente não pode dizer, vou deixar para depois, né? Medicina, direito, tem que ser agora. Então, vamos bater esse papo hoje aqui com o professor, já parabenizando o mestre por esse trabalho que ele vem desenvolvendo, porque não é fácil você ser professor do Instituto Federal, ser professor da Faculdade de Juazeiro do Norte e ainda ter tempo disponível para trabalhar com esses alunos, para viajar, para coordenar toda essa missão que eles executam lá fora e com muito êxito. Boa noite, Vasco. Boa noite, professor Luiz Carlos, professor Ricardo e os nossos jovens estudantes, Wendel e Larissa. Luiz Carlos, certamente isso é um assunto atraente, até porque educação, quando você fala em educação, aí nos remete à questão da educação de qualidade. E, infelizmente, nós somos um país que não prioriza a educação. Tanto é assim que nós ainda somos o 7º país com o maior número de analfabetos adultos do mundo. Isso é uma vergonha para o Brasil. Esses números são recentes, saíram agora, esses dados que nos entristecem. Isso é fruto de uma falta de política pública mais moderna, mais decente para a educação. Nós ainda estamos arraigados a conceitos arcaicos na educação, onde ainda predomina aquilo de que o pobre, o menos favorecido, ele não precisa estudar, é tão somente para tal emprego braçal e carregar peso. Ainda existe muito isso, infelizmente, na cultura da nossa sociedade. Mas a gente fica feliz hoje por tratar de um assunto interessante, quando uma escola pública está trazendo aqui ao Tribuna Livre para apresentar à sociedade do Cariri, de Juazeiro do Norte, talentos, estudantes que se destacam, que conseguem se destacar, saindo da escola pública para o mundo acadêmico, enfim. E isso é, de certa forma, fruto da instituição que prima pela educação e também fruto do talento e da vontade desses estudantes que se destacam em concursos, em Olimpíadas, em prova, em vestibulares, enfim. Então nós vamos falar com o professor Ricardo e com esses 2 estudantes talentosos aqui para saber qual é o segredo disso. Porque o que se discute ainda muito é a falta de qualidade no ensino brasileiro, que a escola pública realmente não qualifica o estudante para que ele possa entrar no mundo competitivo. E aqui nós vamos ter um exemplo que foge a essa regra. Então vamos aproveitar, convidar o nosso telespectador para a gente fazer essa conversa bem interativa, esse bate-papo bem formal e didático para todos nós. Muito boa noite, professor Ricardo. Já que o Vasco falou aí em políticas públicas, eu gostaria que o amigo já cumprimentasse os nossos ouvintes e em seguida
já fizesse uma análise dessa política pública dos institutos federais, que quer nos parecer foi uma ideia muito boa para o Brasil e que vem dando bons resultados. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor Vasques. Boa noite, professor. Na realidade, o processo de formação dos institutos federais, a ideia principal era priorizar o ensino técnico. E o ensino médio ele ficou um pouco, digamos assim, um pouco prejudicado. É concomitante, mas em virtude da quantidade de anos, 4 anos, isso era uma coisa realmente um pouco complicada naquele momento, e ousado. E eu acredito assim, a ideia é extraordinária, porque já tínhamos a Escola Técnica Federal, que virou Cefet, que virou Instituto Federal. E nesta formação, nesse processo de formação, muitos colegas, muitos professores, têm uma bagagem muito grande. E necessariamente esses alunos, eles começam a abraçar e a conviver com realidades completamente diferentes do que se vive em outras localidades. E essa é que é a diferença, não tem segredo. Né? E eu acho assim que o trabalho que é desenvolvido, eu não tenho acompanhado os outros institutos federais, pelo menos no nosso estado, o pessoal que tem realmente sobressaído nas Olimpíadas, em todos esses processos, é o pessoal do Instituto Federal do Juazeiro do Norte, certo? Os outros eu não tenho acompanhado, porque eu não sei como funciona, realmente a gente não sabe. A gente não tem visto esses resultados, porque são consolidados num único local. Resultado de Olimpíada sai num único local, maratona. Então, obviamente, a gente está competindo com todos os grandes colégios da capitais e os colégios do Brasil todo. Então, quer dizer, as nossas notas do Juazeiro do Norte estão emparelhadas, são as melhores notas. Ô, professor, essa iniciativa depende muito da direção do Instituto, em fomentar essa ideia, em procurar professores, como o senhor faz lá no Instituto Federal do Juazeiro do Norte, né, para estimular esses alunos, além daquela tarefa de estudar tantas horas por dia, cumprir uma carga horária, ainda se dedicar com essas matérias adicionais, com esses currículos para as tais Olimpíadas? A ideia não foi bem assim, quer dizer, com relação à questão do apoio de direção do pessoal da parte administrativa, nós não temos problema. O negócio é que esse trabalho é um trabalho voluntário, ele é extracurricular, ele acontece aos sábados, né? E existe o problema do deslocamento. Eu tinha aluno que saía da pé da Sinja até o Instituto Federal do Ceará, entendeu? Para assistir a aula, para as Olimpíadas, e trouxe resultado. Então nós temos uma realidade muito diferente da realidade que a gente encontra em outras localidades. Quer dizer, o aluno ele não tem incentivo, nós não temos, e temos a merenda, tem horário lá os alunos olímpicos, dia de sábado tem a merenda, tem a merendeira, vai lá, faz a merenda para eles e tudo. Mas não existe transporte, não existe outra forma, não existe nota, né? Nós não damos nota, pelo contrário, quando o cara falta, a gente dá uma bronca. Por que você não veio? Quer dizer, o cara já vem de graça, né? Isso é que é o mais gostoso do processo. E o professor que dá essas aulas também não recebe por elas, a carga horária termina na sexta-feira. Não recebo por elas. Não, a questão financeira não existe. Não existe. O professor, você também não atribui esse nível, de certa forma, melhorado, esse desempenho melhor dos estudantes que ingressam nos institutos federais, em função deles serem submetidos a uma prova, eles não são submetidos a um teste para poder ingressar na escola? Isso não já seleciona, de certa forma, não já entram melhores alunos ali? Isso favorece também a ser um nível diferenciado nesses estudantes? Olha, isso favorece na entrada. É muito importante dizer isso. Mas, geralmente, com um semestre, parte desses alunos que querem simplesmente estudar um percentual não muito grande, estudar de graça, num colégio por excelência, eles saem. A gente perde muitos alunos porque vão acreditando que numa realidade bem diferente. A realidade do Instituto Federal é uma realidade muito técnica. É muito importante, pessoal, a gente frisar que as carreiras, as disciplinas técnicas são muito puxadas. Nossos professores da maioria são doutores e mestres. Então, é um nível um pouco diferenciado. Mas eu devo salientar ao senhor que, em virtude das greves
o serviço público enfrentou, os concursos aconteceram em períodos que já o ano letivo já tinha começado. Então, e nesse aspecto, eu acho que aqueles melhores alunos, os pais já tinham encaminhado para outras escolas. Certo. Por exemplo, uma turma começou agora em outubro ou novembro. Então, quer dizer, obviamente, no início do ano, o pessoal já estava, que ninguém ficava esperando até outubro, novembro, para colocar o filho na escola. É verdade. Agora vamos cumprimentar aqui o Wendel Soares. Wendel, já citei o seu caso aqui, é um prazer tê-lo conosco aqui no Tribuna Livre. Você passou no vestibular para engenharia, mas decidiu que vai primeiro terminar o seu curso, né? Boa noite. Boa noite, boa noite. Sim, eu passei agora no Enem para engenharia, mas eu resolvi terminar o técnico em edificações no ensino médio. Alguns colegas meus da minha sala também passaram e conseguiram o certificado de ensino médio e foram cursar, por outros colégios, não conseguiram o ensino médio pelo IFCE, mas... Agora, por que você tomou essa decisão? Pelo fato de já estar próximo de terminar o curso de edificações ou pelo fato da faculdade de engenharia ser no outro estado? Os dois, na verdade. As duas coisas. Porque também eu quero terminar o técnico. Eu gostei da área e, como eu já estou terminando, né, aí já fico com uma coisa a mais no meu currículo, um técnico de edificações, que é uma coisa bem importante. Essa pergunta eu vou fazer também à Larissa, só que, como eu já disse, a Larissa passou para medicina na UFC. Quer dizer, não dá para pensar duas vezes, né? Boa noite, Larissa, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, Vasco. Boa noite, professor. Isso mesmo, não dá para pensar duas vezes nessa alternativa. Então, o que eu fiz, eu decidi trancar o curso do técnico de edificações, que é um curso de excelência aqui na região. Nós já conversamos com alguns alunos de engenharia civil, Isso. na UFC, que fizeram o curso de edificações e hoje são alunos exemplares da sala. Eles acabam sendo monitores, ajudam os outros alunos. Então, é muito importante frisar que o curso de edificações tem qualidade de excelência aqui na região do Cariri. Mas a minha opção foi por medicina. Muito bem. Agora você vai ter que ficar um ano em Sobral, né? Já que sua opção foi para Sobral, e só depois de um semestre ou de um ano é que você vai tentar uma transferência para Barbalha. Isso, exatamente. É o que eu vinha discutindo comigo e a família. Pelo menos eu vou entrar aqui na Universidade Federal do Ceará e vou lutar para mudar alguma coisa aqui dentro dessa região do Cariri. E daqui a pouco eu estou chegando aqui. Sem dúvida. Quando Isso. quer. Ô, professor, você aí em duas oportunidades colocou de que a realidade dos institutos, em termos de logística, de currículo, de disciplinas, é mais voltado para a área técnica, certo? Diferentemente das outras regras das outras escolas. Mas o que é que justifica, por exemplo, que a Larissa, que está fazendo um curso técnico lá, e que não recebeu nenhuma formação direcionada para essa lógica de vestibular, de Enem, conseguiu chegar? Ou vocês têm paralelamente, além desse técnico, da logística do ensino técnico, a outra logística do ensino tradicional, das matérias tradicionais? O que mais me impressiona é que a gente não conversou nada antes e o senhor está acompanhando atentamente o que a gente está conversando. O que eu acho importante, já é a segunda vez que eu participo, e eu vejo que o senhor está inteirado. Realmente o que acontece é o seguinte: nós só temos 4 semestres de química, semestre, né? E são só 2 aulas por semana. Nós só temos, parece que 3 semestres de biologia, são só 2 aulas por semana. A diferença são esses meninos. E os nossos alunos, há muito tempo, eles vêm fazendo a diferença, que é uma coisa impressionante. Ou seja, a gente diz para eles: vocês conseguem, eles acreditam, então a gente corre atrás de apostilas, TDs, isso e aquilo, e a gente vai jogando para cima deles. E existe uma coisa que pouca gente entende a respeito disso. A química, ela é tratada nas escolas tradicionais como uma ciência exata. Ora, se eu nunca consegui isolar um átomo, se eu nunca consegui ver uma ligação, se eu nunca consegui...
não se pode tratar a química como uma ciência exata. Então, como é que a gente trabalha na sala de aula? Eu trago um momento histórico, uma coisa, por exemplo, houve uma mudança numa época, por exemplo, era do bronze. Por que era do bronze? Porque algum processo químico precedeu aquela era. Ou seja, a química, ela acompanha todas as evoluções do homem. Eu trago um exemplo de fora, dentro da sala de aula, a gente discute isso, e daqui a pouco esses meninos se apaixonam por química, que a gente não consegue nem mais dar aula. Porque eles já sabem praticamente tudo. Começou com esse processo da finalização, começou mais com um grupo de alunas. Quando a gente entrou na sala de aula para trabalhar física com elas começaram a chorar. 2 delas, inclusive, estão aqui. E aí elas choravam porque não acertavam as questões. E eu disse, e agora? Como é que eu faço? Então a gente buscou o quê? Acontecimentos históricos, mandamos eles pesquisarem, vamos pesquisar Boson de Higgs, vamos pesquisar isso, vamos pesquisar aquilo. Eles começaram a apresentar seminários e começaram a gostar da matéria. Tivemos alguns alunos que tiraram nota muito ruins no primeiro ano das Olimpíadas, e aí eu disse, quanto é que eu tirei na nota? Porque só é expurgado para eles quem passou. Eu dizia assim, 6,8, 6,7. O aluno tinha tirado 2 em alguma coisa, 3. E aí chamam isso de efeito Pigmalion. Eu acho que esse é o segredo, não tem outra coisa para dizer. Muito bem. Ô Larissa, você além do curso que você frequenta rotineiramente, diariamente, no Instituto, você fez paralelamente algum outro, um cursinho, se preparando para o vestibular? Ou... Sim, como o professor Ricardo já frisou para a gente, ele disse que no Instituto Federal nós só temos 3 semestres de biologia, então é só pela metade. Para uma pessoa que quer fazer medicina, que vai aplicar a biologia no seu curso, fica muito complicado. Então eu busquei fazer um curso de biologia paralelo também, de química, para reforçar o meu conhecimento. E nesse a gente tem aulas no domingo, que ajudou um pouco, bastante. Aliás, muitos alunos fazem isso. O professor esteve aqui de um grande cursinho que tem aqui na cidade, ele é professor também do Ari de Sala, em Fortaleza, né? O Evolução. Ele falou isso, que tem muitos alunos, né, que frequentam essas escolas, os institutos e tudo mais, mas fazem o cursinho porque tem a pretensão de fazer um vestibular considerado difícil, como é o caso do vestibular de medicina, engenharia, direito, né? São vestibulares mais difíceis. Então, é importante ter uma carga horária para estudo diferenciada, né? Aliás, a carga do aluno brasileiro, ela é contestada, porque o professor sabe perfeitamente que o aluno francês estuda 12 horas por dia. O japonês passa disso, não é? Eles são obcecados pelo ensino. Eles têm aquilo como uma missão. Os japoneses, quando não conseguem os resultados, se frustram e já houve casos até de suicídio por não atingir uma meta. Não é? Nós estudamos muito pouco. Nossos filhos ficam quantas horas na escola? Com 4 horas, 4 horas. No máximo 5 horas na escola. Não é? É muito pouco, e o horário de atividades em casa também é muito pouco. Então, comparado com os alunos alemães, europeus de um modo geral, né? Mas principalmente os franceses, são 12 horas de estudo por dia. Quer dizer, quem quer vencer como você tem que ter um estudo adicional. Mas né? no Instituto o tempo é integral, professor? Não. Não. É no período só, ou da manhã, ou da tarde. É no contraturno. Sempre entra edificações num turno, eletrotécnica no outro, e no outro semestre muda. E de curso para curso varia o tempo de duração do curso? Não, são quase todos no mesmo período? Todo o mesmo período, 8 semestres, porém vai mudar só as cadeiras técnicas. Existem as cadeiras que são comuns, o núcleo comum, né? E esse núcleo comum necessariamente está mais voltado para a questão do ensino médio. Tem algumas disciplinas do ensino médio. Carga horária bem reduzida, mas temos sim. Professor, o Instituto Federal, ele diferencia também em termos laboratoriais? Ele tem bons laboratórios de física, de química? Olha, nós fizemos, no caso, o Instituto Federal, aquisições muito grandes na área laboratorial. Inclusive o Instituto aqui do Juazeiro do Norte fazia análise de água
para a CAGES, ou acredito para a COGER, ou alguns órgãos, né, do Estado. A utilização dos laboratórios de Química e Física, e até o de Biologia, ele não é tão, como é que eu digo assim, tão acentuado, em virtude das disciplinas técnicas necessariamente não Certo. serem essas. Os laboratórios que eles mais usam são os laboratórios de informática, o pessoal de eletrotécnica, e os laboratórios de solo, laboratório de hidráulica, né? Os laboratórios de Química, Física e Biologia, necessariamente, eles dão mais suporte a essas análises, né? Perfeito. Ou, às vezes, para a gente precisa de fazer uma análisezinha nos nossos projetos, aí a gente recorre ao laboratório. O Instituto tem quantos cursos atualmente, professor? São O quantos? Instituto, em termos de nível médio, aqui do Juazeiro do Norte, são 2, né? E nós temos Engenharia Ambiental, Matemática, Automação Industrial, Produção Civil e Educação Física. Esses são os cursos que nós temos, são 5 cursos. Qual é desses cursos aí o mais procurado aí? O que tem Eu uma acredito que demanda seja mais? Educação Física em virtude da nota do Enem, né? E pela excelência, os professores que estão há mais tempo dentro do Instituto de Juazeiro do Norte são os professores de Educação Física e foram aqueles que, infelizmente, nós temos muito paraquedista. Tem muita gente que vem para cá para assumir o concurso e deixou. Então, os professores que sempre foram fiéis ao Instituto, a um projeto, são os que permanecem. Não que os outros não tivessem sido, mas eu acredito que os mais velhos, tirando o pessoal da área propedêutica, matemática, português, são os de Educação Física. Quando se criou o curso de Educação Física, logicamente, foram os que mais conquistaram os projetos. Nós temos piscina pré-olímpica, semi-olímpica, não sei se o termo seria esse, quadras. Nós temos muita coisa voltada para isso. Tem campo de futebol, tem de atletismo. Então, tem muitos projetos funcionando nessa área. É um curso por excelência. Eu acho que é a melhor nota de todos os cursos que nós temos. Se eu não me engano, foi 4, uma coisa assim. Ô, Larissa, eu quero falar agora do sucesso pessoal seu. Qual foi o seu projeto? Que tipo de projeto você elaborou e desenvolveu para obter tanto êxito e ganhar tantos troféus e medalhas por aí afora? Então, nós resolvemos tratar de um assunto em pauta, tanto hoje na questão da seca, como em várias cidades está faltando a questão da água. Então, foi disso que a gente resolveu tratar. Métodos, hoje nós somos a equipe Água Renovada, tem até no YouTube, quem quiser procurar. E lá a gente dá alternativas de projetos. No caso, a gente já está tentando desenvolver um segundo para instalar na cidade mesmo. O outro, primeiro, que nos levou a várias conquistas, ele fala sobre a reutilização de águas residuárias, porém voltado para a questão do campo, para a questão da seca mesmo. Muito bem. Esses projetos normalmente são acompanhados pelo professor, né? Exatamente. Ele é o nosso professor orientador, viaja com a gente. Muito A bem. Larissa esteve aqui no outro programa, Luiz Carlos? Não, né? Não, a Larissa não veio da outra vez. Nem o Wendel, né, Wendel? Nem o Wendel. E você, Wendel, qual foi o projeto que você desenvolveu? Bom, o nosso projeto também é sobre um assunto bem pertinente, é sobre um gerador de energia que utiliza a força da água em sistemas hidráulicos prediais, que usa o mesmo princípio de uma hidrelétrica, porém é de uma matéria-prima que é desperdiçada, que é a pressão nos sistemas hidráulicos prediais. Porque eles usam válvulas de retenção, não é? Porque as Exatamente. caixas desses edifícios normalmente são muito pesadas, né? O volume d'água normalmente é grande. Se não tiver essa válvula de retenção, evidentemente vai estourar tudo, né? E em vez da retenção, você pensou numa maneira de aproveitar essa força, né? Essa energia cinética para transformá-la, para convertê-la num outro tipo de energia que acaba sendo energia elétrica. Esse projeto foi que vocês levaram para fora aí, para o exterior, foi? Apresentaram? No outro programa você falou sobre... Não, foi assim, porque no outro programa nós tivemos aqui a companheira do Wendel falando sobre o mesmo projeto. Inclusive essa ideia nasceu do grupo e foi o próprio Wendel que teve a ideia original na época, né? Na realidade, esse projeto ele ganhou um prêmio ABRIC no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, e ganhou uma premiação na FECITEC também agora, recentemente. O projeto deles é um projeto maravilhoso, está numa fase ainda embrionária, mas acredito que
ele vai crescer, ele vai se avolumar. E no caso do projeto da Larissa, é importante observar que nós vamos agora para a USP, em março, nós estamos de 17 a 21 em março, na FEBRACE, né, apresentando esse projeto na maior feira de ciência da América Latina e a segunda maior feira de ciência de ensino médio do mundo. Então, temos 2 projetos credenciados, o outro, as meninas estão ali na plateia, também foram credenciados, todos os 2 serão premiados, e a Larissa vai, com a equipe dela, para Medellín, Colômbia. Ela vai representar o Brasil na final da América Latina com esse projeto. O projeto é lindíssimo, todos eles são muito bonitos. Eu gostaria de dizer que a gente não faz praticamente nada. Eles é que fazem. Então a gente não tem. Vocês só orientam. Eu só diz, vamos ver se isso aqui está muito. Se eles concordarem comigo, tudo bem. Se não concordarem, continua com a ideia deles. Então, quer dizer, é importante que a gente faça nascer o cidadão, nascer o ser pensante, e que ele tenha condições de discutir comigo da mesma forma que discuta com um orientador ou com, como é que eu diria assim, com um avaliador. Perfeito. Agora, professor, pode ir, Márcio. Professor, com relação aos professores, ao nível de formação dos professores do Instituto, são todos com mestrado, doutores? Como é que está como é que você vê esse lado? Eu acredito que o único, porque eu sou professor voluntário, eu sou laboratorista, a minha área eu sou professor de práticas laboratoriais, mas já sou professor há 30 e poucos anos. Eu acho que o único ali que não tem mestrado sou eu. Fui qualificado agora sexta-feira, né? E a minha qualificação é em cima desse trabalho. A briga foi muito grande para eu conseguir, que acharam que era uma ousadia. Mas eu acho que todos são, pelo menos mestres doutores, quase sem exceção, né? A qualificação é muito alta deles. Fica até um pouco até complicado a gente conversar com eles, mas eu sempre me reporto. Eu tenho uma determinada dúvida, tenho alguma coisa, eu pergunto e eles ajudam bastante. Agora, verdade se diga, outra vantagem que tem com relação aos institutos federais é que eles estimulam demais os docentes, né, a evoluírem culturalmente na sua formação, não ficar apenas na graduação, né? E eu vejo lá em Crato, por exemplo, onde o Rufino já foi diretor, né, e hoje parece que ocupa um cargo interessante lá, e o meu filho Claudeivan também é o coordenador pedagógico de lá. Quer dizer, a maioria dos professores tem realmente mestrado e alguns já são doutores e outros estão concluindo o doutorado. Então o estímulo é muito grande, o Instituto dá essa oportunidade, viabiliza, facilita, né, essa progressão dos seus professores. Isso eu acho uma grande virtude. Nós vamos ao intervalo e na volta vamos continuar debatendo esse tema interessante que é a educação, inclusive aqui com alunos vitoriosos e com o exemplo do Instituto Federal do Ceará de Juazeiro do Norte, que está realizando um trabalho magnífico e que tem conseguido realmente bons resultados. Até já. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. Jorge Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho
Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. Esta semana, o Cariri da Sorte traz pra você, só no quarto sorteio, uma picape Saveiro 1.6 Flex 0 km, mais uma picape Estrada 1.4 Flex 0 km. Isso mesmo, uma picape Saveiro Flex 1.6 0 km, mais uma picape Estrada 1.4 0 km no quarto sorteio. E mais, uma Honda Fan 125 no primeiro e segundo sorteio, uma Honda Bros S 125 0 km no terceiro sorteio e R$5.000 na rodada da sorte. Tudo isso por apenas R$5. Adquira o seu e boa sorte. Mac Center apresenta Coronel e Tanque Leno. Epa, Coronel, o que é que tu tá fazendo aqui, homem? Hein? Mas olha mesmo, eu fiz igual você. Fui na Mac Center e comprei os equipamentos e as mobias pra montar e ampliar meus negócios. Mas menina, pois não é que o Coronel indicou? Enriquei nada, rapaz. A Mac Center é que é uma loja primeira pra quem quer ampliar ou montar sua panificadora, mercantil, frigorífico e muito mais. Mac Center, realizando o sonho do seu próprio negócio. TV Verde Vale Canal 13. Pois é, amigos, nós estamos voltando com o nosso Tribuna Livre, que hoje está mais concorrido do que nunca. Infelizmente, vocês só veem quem está aqui diante das câmeras, né? Lá por trás ali, nós temos Wesley Soares Martins, também é do Instituto, né? O Gabriel Silva Siqueira, tem Ana Raquel de Macedo, tem Emília Aimé da Cruz, tem aqui uns companheiros radialistas, o radialista Paulo Roberto, que é de Alagoas, lá de Arapiraca, né? Está aqui fazendo visita ao programa e curtindo com os seus companheiros. Raimundo Martins é o pai do Wendel, né? Adelaide, tem Adelaide também, e ainda tem aqui o Davi, né? Davi Vieira Lima.
Essa plateia está toda boa, aqui. Né, Luciano? E nós vamos continuar debatendo aqui. Enquanto tivemos aí esse intervalo, nós conversávamos aqui com o professor Ricardo e com os seus alunos, e eles falavam de um outro projeto, que é uma bolsa que foi criada e que eles foram selecionados, só que esse projeto só funciona aqui no Cariri, em Jamacaru, que é município de Missão Velha, e Brejo Santo. Professor, explica direitinho como é que surgiu esse projeto e como é que você conseguiu, além de coordenar o projeto, colocar alguns alunos. Os centros de inclusão social, os centros de inclusão digital, os CIDs, né, eles foram feitos necessariamente. É um projeto federal de um deputado federal aqui do estado de Ceará, né? E esse projeto necessariamente era para levar informática para os grandes rincões, os grandes bolsões, para que o pessoal tivesse acesso. E esse projeto do CID, a gente inclusive fez a instalação física mesmo. Nós fomos a Jamacaru, nós instalamos, nós fizemos, foi feito inicialmente um convênio com a prefeitura dava o espaço, que geralmente funciona dentro de uma escola, aí o pessoal fabricava, produzia, são 3 salas, e também na cidade de Brejo Santo. Lá na cidade de Brejo Santo fica lá no distrito de São Sebastião. Nós fomos, inclusive, inauguramos junto com prefeitos e tudo, foi um negócio muito bonito. Aí depois, nós tivemos que fazer a seleção dos monitores. E os monitores tinham que apresentar alguns critérios, já terem feito curso de informática básico, e fossem pessoas assim que necessariamente tivessem a vontade de se deslocar. E como essa bolsa é muito pequena, 50% do salário, né, a pessoa ir daqui para o Jamacaru era muito difícil. E o critério utilizado é nota, né, tem um sistema chamado acadêmico, e os alunos nossos selecionados, no caso 2 deles estão aqui, que é a Larissa e o Wendel, foram para Jamacaru e lá formaram centenas de crianças com acesso à informática. Garotinhos de 7, 8, 9 anos. Crianças mesmo. Eu acredito que eles falariam até bem melhor. Wendel, como você se sentiu trabalhando com essa... Parecia um professor de escolinha, né? Verdade. Muitos alunos desses nunca nem tinham tocado no computador, só tinham visto assim pela televisão, mas não tinham contato com o computador. Criança tem mais contato com videogame, não é? Principalmente quando é classe média, aí já exige, né, um videogame. Mas muitas crianças lá desconheciam o equipamento totalmente. Verdade. Aí vocês foram aos poucos, né? Fala um pouquinho aí também, Larissa. Vocês foram aos poucos mostrando o equipamento, né? Como era que funcionava. Isso. A gente fazia assim, na semana tinham 3 aulas e eu e o Wendel revezávamos com uma turma de mais ou menos 30 alunos. Então, a gente primeiro apresentava as partes do computador e era muito gratificante quando no final alguns chegavam e diziam: Larissa, eu quero ser igual a ti, Wendel, eu quero ser igual a ti, você é professor de informática. E já a gente trabalhou com Word, Excel, e sempre visando, mostrando mesmo eles, isso aqui vocês podem precisar lá na frente para fazer um currículo, para usar na escola, na faculdade. Perfeito. Se Deus quiser, quando vocês forem cursar aqui na região, vão precisar disso. Muito bom. Ô Luiz Carlos, é interessante a gente ressaltar aqui esse poder de criatividade, tá certo, que os institutos têm. De elaborar projetos, iniciativas dessa envergadura como a inclusão social. Eu, na abertura do programa aqui, eu falei de analfabeto, na expressão da palavra que nós somos o 7º país do mundo com o maior número de analfabetos adultos. Quando você vai para a questão da inclusão digital, aí esse número é estúpido. Praticamente, o exemplo ela está vendo aí, crianças aí nos mais diversos rincões, isso não é só aqui no estado do Ceará, mas na grande maioria dos estados brasileiros, que nunca nem chegaram perto do computador. E aqui no estado do Ceará, nós já tivemos uma política de inclusão digital no governo Lúcio Alcântara, quando eu era secretário de Estado, aonde nós povoamos em torno de 120 municípios com a ilha digital. Era um equipamento bem simples, a arquitetura era uma só, a gente disponibilizava para o município com 10 computadores exatamente para fazer esse papel. Mas, infelizmente, as políticas públicas nunca são acompanhadas e praticamente isso hoje inexiste no estado do Ceará, o que é lamentável. Agora, essa
esse depoimento feito aqui pelos estudantes e pelo professor com relação aos institutos, eu acho que devia ser replicado, copiado pela nossa escola pública, do município, do estado, que tenham criatividade, no sentido de criar alguma coisa que saia daquela rotina do ensino tradicional, que já é de péssima qualidade, isso é notoriamente nas avaliações, a gente sempre observa isso, mas que saísse dessa rotina e tentasse ter um pouco de criatividade para criar alguma coisa desse sentido, na busca de atender a tantas demandas populares que existem por aí, que a escola poderia também se propor a fazer isso. Já estão chegando algumas comunicações. A Ana Bernardo, que é lá da Lagoa Seca, parabeniza todos os alunos que estão participando do programa Tribuna Livre por representar a educação e a garra dos alunos da cidade de Juazeiro do Norte. Olha que eles já foram até o exterior, né? Já estão com passagens aí já praticamente reservada para a Colômbia. José de Souza, do bairro Salesiano. Professor Ricardo, qual o curso técnico mais procurado pelos alunos do Instituto Federal do Ceará em Juazeiro do Norte? Olha, isso é meio difícil. A maioria do pessoal procura eletrotécnica. Eu acredito que a concorrência seja maior. Mas nas edificações é onde existe digamos assim, a maior procura pelos profissionais do mercado, pelos engenheiros, em virtude do grande boom que a gente está vivendo agora da construção civil. Então, agora, as chances de emprego, elas são fortes em todos os cursos. Todos os cursos. Não tem aluno nosso, ele já no 7º, 8º semestre, as empresas já estão cooptando nossos alunos, eles já estão trabalhando direto, eles trabalham ganhando, se quiserem, né, porque tem alguns, como os nossos, que querem ser alunos profissionais, mas nós temos alunos já fazendo estágio, e empresas já direto, já vão fazendo. Agora, não adianta procurar a Larissa, porque ela está mudando de curso, vai fazer medicina, vai começar tudo de novo, mas vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. É um sonho, né, Larissa? Exatamente. Seus pais ficaram muito satisfeitos, né, com a sua aprovação? Sim. Né? Muito embora vibrassem também com as suas conquistas, né, indo até para o exterior, buscar troféus lá, mostrando capacidade. Né? Agora, o Wendel não. O Wendel já decidiu, o pai dele está aqui conosco. O pai dele está bem feliz ali. Está bem feliz ali, porque daqui a pouco vai ter eu queria um bom profissional. Né? Conversar um pouquinho ainda com o professor. Professor, eu já conversei com vários secretários de educação, enfim, e eu gosto muito das pessoas que criam, que pensam, que gostam de inovar. E a gente percebe que no Instituto, pelo menos aqui em Juazeiro do Norte, nós já fizemos outro programa aqui com talentos, com destaques nacionais que tinham ido para fora do país, e nós percebemos que parece que é uma crescente, são muitos talentos. Eu queria que você pudesse nos informar se vocês têm a preocupação de perceber que dentro dali de uma turma de 30, 40 alunos, tem aqueles que se destacam já na busca da diferenciação do talento, enfim, se vocês aproveitam esses alunos e fazem uma classe selecionada para que eles possam se dedicar mais e mais buscar pesquisa, ou se o universo é um só, tratado todos igualmente, se não tem essa classe de elite, esses estudantes diferenciados. Não existe isso. A gente conhece, eu também trabalho na escola particular, dou 4 aulas num dos colégios grandes do Juazeiro do Norte, e a gente, no caso nosso específico, não existe isso, mesmo porque o que rege o Instituto Federal é uma lei, foi criado em cima de uma lei. Então os alunos são tratados todos por igual, não existe isso, certo? O que necessariamente qualquer professor pode fazer dentro de sala de aula, aí isso é metodologia sua, pedagógica sua. Eu prefiro pegar o cara mais fraquinho, em detrimento do mais forte. É muito fácil dar aula para quem sabe. Então, para mim, eu quero pegar o cara que está lá embaixo e começar a trazer ele. Geralmente, o nosso curso de Química, a gente começa com divisão, fração, multiplicação, números decimais, fracionários, isso e aquilo, para nivelar. E não
O Ronaldo, lá do São Miguel, aqui em Juazeiro do Norte, quer saber do Wendel se ele, que passou no vestibular para engenharia, se ele teve estudos adicionais ou tirou proveito apenas do curso que já faz no Instituto. Eu também procurei estudar física específica, de química e biologia também, mas apesar do Cefet ter poucas aulas do ensino médio, ele é mais voltado para a área de exatas. Ele tem mais aula de matemática, de física do que as outras matérias. Assim também favorece quem quer para a área de engenharia, por exemplo, como eu. A Maria Clara do São José pergunta ao professor Ricardo o que ele achou do nível das questões do Enem de 2013 e se ele nota que está havendo uma mudança no processo do Enem. O Enem é nada mais, nada menos do que a aplicabilidade do conhecimento. Então, a gente sempre foi criticado por sonhar e por trazer exemplos de fora para poder dar uma aula. Né? E o pessoal dizia assim, você não vai fazer esse exercício? Eu digo, não, vamos embasar primeiro, ver onde é que isso acontece. E hoje a gente vê que o Enem, ele quer o quê? A aplicabilidade de uma fórmula química. Você não tem uma questão de química pura, não existe. Ela está envolvida com um pouco de meio ambiente, um pouco de biologia, um pouquinho de física, certo? Então, quer dizer, entender essa história, e a gente está vendo, eu, na minha opinião, eu sou um defensor do Enem, por incrível que pareça, não tem nada a ver com questão política, partidária, porque é a única condição que fez com que nós aqui do interior de Ceará deixássemos de perder alunos para Fortaleza, para os grandes colégios em Fortaleza, porque eles estudavam aqui até o 8º, 9º ano, até o 1º, e iam terminar em Fortaleza, porque era a única maneira deles entrarem na universidade. E a gente está revertendo isso, por quê? Por causa da criatividade do nosso povo. E o pessoal da região do Cariri tem uma criatividade, uma condição de aprendizado incrível, porque a gente vive com pouco, nós não temos tanto acesso como os outros têm. Então, quando a gente pega uma coisa, a gente aproveita ela e vai até o fim. E aí eu acho que é isso que está fazendo a diferença. Professor, atualmente, além desses 2 projetos já em destaque aí por vocês, existem aí outros já incubados, começando a nascer? Como é que anda isso aí, se existe? Nós temos, na realidade, 13 projetos, né? Por exemplo, o projeto de Abu Dhabi ele já está numa fase 2, nós já estamos construindo um reator de baixo custo. Os reatores mais baratos do mercado custam 300 mil reais, a gente fez um cálculo de um que vai ficar na faixa de 8 mil, ou seja, quase toda a cidade poderá ter seus reatorzinhos, e aí seria o sonho dos meninos de transformar realmente a questão da emissão de poluentes, principalmente enxofre no meio ambiente. E temos um projeto voltado para a questão da vitamina C, questão do efeito placebo, uma coisa muito interessante. Nós temos projetos já em fase de conclusão, temos projetos de conscientização com relação à questão do uso das drogas, mostrando por A mais B que a gente tem que ter cuidado com isso, que é uma coisa perigosíssima, né? Que a anandamida, que é o receptor do tetraído canabinol no cérebro, ele vai ficar iludido com aquilo e depois a pessoa não conseguirá prazer de nenhuma forma e vai aumentando de nível a droga, né? É uma coisa meio complicada. E o chocolate meio amargo resolve. É uma coisinha que a gente não quer nem adiantar muito, mas porque tem muita gente que copia, né? E aí vão copiar nossos trabalhos, mas já temos muita coisinha pronta para sair esse ano, no forno. E a próxima viagem vai ser para a Colômbia mesmo? Já está marcada? A próxima é para São Paulo, março, e Colômbia é em julho. Em julho, né? Julho. Já determinou o grupo? Quantos alunos vai levar? Não, os alunos já foram selecionados, eles foram credenciados no ano passado, na 1007. A mesma feira internacional que nós participamos e fomos credenciados para Abu Dhabi, na mesma feira, o trabalho participante da Água Renovada foi credenciado para a final da América Latina, a AMLAT. Ô professor, está vendo agora mesmo uma em São Paulo, não é? E dizem que é a maior do mundo aquela, né? Tem alunos do mundo inteiro em São Paulo atualmente participando de uma maratona dessa, né? A nível médio, né? A nível médio. A nível médio vai ser a FEBRACE, que vai acontecer agora em março. Nós temos, é importante saber salientar assim,
existem diversos níveis e diversos tipos de feiras. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Mostratec, quer trabalho mais concluso, mais voltado para a engenharia. A Febrace, São Paulo, ela quer mais aquela história do cara se sujando mesmo no chão, aquela história do cara, entendeu, pegando no pesado, ele criando. Então, cada feira tem suas características bem diferenciadas. O que a gente participa realmente é na questão da inovação tecnológica, da criação e do aproveitamento do aluno. Ou seja, eu não me preocupo com a forma com que eles vão apresentar, a gente não treina isso. A gente não diz a ele, fale assim. Ou seja, a gente vai dando os relatórios, o retorno de alguns relatórios que eles fazem, e eles que se virem para fazer. Porque aí, se eu fizer 10, ele não fizer nenhum, ele não vai fazer nenhum. Se eu fizer só a metade e ele fizer 5, ele vai fazer todos. Eu acredito que a educação é isso. Ô Larissa, o fato de você abortar, vamos usar esse termo, abortar o curso de edificação, já dissemos aqui, vale a pena porque vai fazer medicina. Mas não vai ficar assim uma certa frustraçãozinha porque estava tão perto de terminar? Acho que você primeiramente tem que ter foco. Escolher uma coisa que quer, e foi isso que eu escolhi. Foi fazer medicina, eu consegui alcançar, e eu vou cursar, mesmo podendo ter terminado o curso de edificação. Você passou no vestibular com quantos anos? 16. 16 anos. É uma ferinha, né? É uma danadinha, né, professor? Muito bom. 16 anos. Ô professor, esses projetos têm custos. Você gasta para elaborar um projeto, tem despesa, tem laboratório, tem os equipamentos do laboratório, tem substâncias, materiais. Exatamente. De onde é que advém esse recurso? Isso já vem um recurso dentro do orçamento do próprio instituto ou vocês têm que correr atrás desses recursos? Isso é uma novela. Porque nós temos leis. Né? Ou seja, se eu tiver de comprar um quilo de silicone para fazer forma, fica até fácil. Mas no outro mês não dá mais para comprar, porque aí, isso aí para quem está vendo lá de longe, o que o meu administrador está fazendo dentro do instituto, ele pensa que tem alguma coisa errada. Então, se a gente não se organizar e não fizer um pedido, depois não adianta. Então, aí a gente tem que se virar e conseguir dinheiro. Por exemplo, no caso da Alana, em virtude da dificuldade visual dela, eu comprei um tipo de cola que seca para poder fazer em alto relevo, gráficos, uma série de coisas. Como nós já tínhamos feito uma compra, o Instituto já tinha feito uma compra para aquilo e acabou, não tinha mais como fazer na época, aquele prejuízo ficou para a gente. Então, quer dizer, não é um prejuízo, mas a gente gasta muito. Investimento. Foi um investimento, mas a gente gasta muito e esse dinheirinho não tem como quantificar. Exatamente. Quer dizer que para cada projeto não tem no orçamento destinado já um valor? Não tem. E questão de passagens? As passagens, por incrível que pareça, é a coisa mais fácil. Vocês conseguem patrocinadores? Passagem não é difícil. O difícil é a ajuda de custo. Porque geralmente as feiras têm que se fazer a inscrição das feiras. Tem feira que dá hospedagem, tem feira que dá alimentação, tem feira que não dá nada. Então, geralmente, por exemplo, nós vamos para São Paulo não dá nada. Mas a inscrição é barata, R$30 a gente já pagou, do nosso bolso. E aí, agora a gente tem que juntar os papéis, pegar a cotação dos hotéis para saber se a ajuda de custo dá para cobrir aquilo. E geralmente a ajuda de custo do aluno é lá embaixo. Então você vai para São Paulo, uma diária de um hotel em São Paulo, eu fui para São Paulo recebendo a diária de não vamos nem falar em valores. E era o mais barato, era menos do que o valor da diária do hotel que eu estava, que era perto do seminário que eu fui participar. Ou seja, almoço, janta, isso aqui não estava contabilizado. Eu gastei mais do que recebi. Mas é porque a diária ela é nacional, é um valor só. Mas já há uma oneração violenta, professor. Hoje, eu vi no Jornal da Globo, já discutindo esse problema. Falou-se em Copa do Mundo, a Copa do Mundo vem aí e já estouraram as tabelas, principalmente nas capitais que vão sediar jogos da Copa do Mundo. Teve aumento do Rio de Janeiro de 2.000%. É um absurdo, né? 2.000%. Quer dizer, estavam fazendo críticas violentas com esses empresários, porque tem uma oportunidade de mostrar o Brasil para o mundo inteiro, mas querem se aproveitar e exagerar, né?
na cobrança de preços exagerados. Professor, no estado do Ceará nós temos quantos institutos? Eu acredito que as nossas unidades todas hoje cheguem na faixa de uns 33, se eu não me engano. 30 É porque tinha alguns que já estavam em conclusão. É. Porque houve a absorção das escolas agrotécnicas e alguns Centec também. Tivemos Centec, não aqui o de Juazeiro, mas eu acho que o do Cedro e alguns outros Centecs que eram do Estado e foram absorvidos e transformados em institutos federais. Então, é uma rede muito grande. Eu não sei, E o nosso aqui de Juazeiro, ele tem se destacado com relação a esses projetos? Olha, em termos de beleza, em termos de estrutura, eu acredito que de todos os institutos seja o mais bonito do estado de Ceará. Porque aproveitou a sede aproveitou a área, uma federal, área né? boa e tudo. Mas com relação também à apresentação de projetos, esses talentos, essas inovações, ele tem se destacado também? E nenhum outro, no nível do nosso, no estado do Ceará, tem se destacado como Juazeiro do Norte. Não tem perigo. Isso é uma vitória. É muito importante salientar, apesar de o senhor não ter feito a pergunta, mas é que boa parte dos outros institutos que a gente encontra aí fora competem muitas vezes conosco e nós ganhamos a premiação. Inclusive, nós ganhamos premiação do pessoal que foi premiado no Luciano Huck. Concorreram diretamente conosco e nós ainda ficamos em posição melhor. Nós conhecemos aqueles meninos também. Ô, professor, os institutos têm um reitor aqui no estado do Ceará. Há uma ideia em alguns institutos do interior de criar um núcleo independente, e esse núcleo seria aqui no Cariri. O senhor participa dessa ideia para ter um outro reitor no Ceará? A vantagem da gente envelhecer, professor, é que a gente aprende algumas coisas. E uma delas é não me meter nessa questão política. Essa aí é uma questão essencialmente política. Eu, no passado, eu fui me posicionar e depois a gente sofre perseguição. Então, eu não me posiciono nem para um lado nem para o outro. Eu quero fazer meu trabalhinho, estar bem perto do meu aposentar e pronto. Então, isso aí deixa para o pessoal que gosta de mexer com... Tá bom. A professora Rosana Oliveira, do Novo Juazeiro, gostaria de saber as idades de Larissa e do Wendel. Você, Wendel, quantos anos? 17. 17. Larissa? 16. 16. Olha, passando do vestibular com 16, 17. Professora Francisca Rosana Oliveira. A Melissa Pereira do Pirajá. Larissa, tenho o sonho em cursar medicina. Quais livros você me indica que me ajudarão no vestibular? Todos, né, Larissa? Todos. Mas tem uns que são ótimos, como o Amabis. O Amabis Martins, ele traz bastante essa questão do vestibular, contextualiza bastante. A Marta Reis também, na Química. O Feltri também, as questões são ótimas, eu indico fazer todas. Ricardo Feltri já foi professor de um amigo meu lá em São Paulo, né? O Cícero Barreto do Salesiano. Parabéns a Larissa e ao Wendel, grandes representantes da nossa educação. Bom, nosso tempo acabou, foi um prazer enorme revê-los aqui, tê-los conosco mais uma vez no Tribuna Livre, e nós ficamos satisfeitos porque acreditamos que prestamos mais um grande serviço à nossa comunidade, porque estamos repassando um tipo de informação, de conhecimento que estimula as pessoas. Vejam aí os jovens ligando para os nossos alunos aqui para pedir informações, quer dizer, encantados com o sucesso de vocês e querendo brilhar também. Queria agradecer a toda a produção que proporcionou esse local aqui para mostrar como o Cariri está crescendo e vamos acreditar. Estudem muito que vai dar certo. Queria agradecer também ao Evolução Cursos, que sempre está com as portas abertas e nos ajudou bastante. Muito bem. Boa noite, Vasco. Agradecer ao professor, aos talentosos estudantes aqui do Instituto, que estão ali também presentes do outro lado das câmeras. Dizer que nós estamos trazendo aqui um testemunho vivo da criatividade, da educação de qualidade e que esperamos que essa amostragem aqui sirva de exemplo a tantas outras escolas públicas para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso ensino. Boa noite, muito obrigado, professor e estudantes. Meu caro telespectador, muito obrigado pela atenção dispensada. Estaremos de volta na segunda-feira com mais um Tribuna Livre. Boa noite e tenha um excelente final de semana.